Tá gravando aí, pessoal. Obrigado aí ao pessoal que tá participando, o Edu e o Gustavo. E lembrando aqui que a gente vai estudar a operação que rolou no dia de hoje, no índice, no gráfico de 5 minutos. Vamos vamos estar deixando de analisar gráfico diário, os mais longos, para não é análise CNPI, não é call, não é nada, apenas estudo de um dia que já passou. E não tem o objetivo da gente estudar entradas e tal, estruturação de operações. Então, esse aqui é o gráfico de 5 minutos que a gente estava marcando. Algumas possíveis entradas aqui no começo do dia. Eu até vou começar um pouco pelo tempo maior, cara. Como o tempo maior ele acabava vindo de um. Ele veio de uma. Eu não preciso nem do tempo maior, cara, mas se a gente olhar aqui, ontem ele tinha quebrado uma trendline mais curtinha, assim, né? Tipo, aqui, sabe? E ela vai às vezes ficando mais horizontal, mas o impulso ainda era um pouco de alta. Apesar disso daqui ter corrigido, ele corrigiu um pouco do impulso e não perdeu um fundo. Mas até vou tirar aqui para não atrapalhar a análise aqui. Ele não voltava para dentro da barra do outro dia, né? Ele ficou aqui nesse range ontem. Então, assim, ó, ele começou, essa aqui foi a barra de abertura. Então, o que a gente conta aqui, eu não vou botar o contador de barras, mas a gente tem claramente aqui uma lateralidade, nesse quadrado que eu estou mexendo, mais de 20 barras, e essa barra aqui ela veio rompendo. O que eu começo a observar que isso aqui é um rompimento de um trade range e bad follow through, querendo voltar para dentro, certo? Quem acabou comprando aqui, tudo certo, mas ele aqui o toque foi que, tipo, ele veio de um impulso de alta, e muita gente até falou de 50% dessa perna inteira aqui, que foi o rompimento. Claramente uma wedge, 3 puxada. Não é aquele rompimento que vem rasgando, deixando gap, tinha o gap de abertura. Acabou fechando o gap aqui, quem vendeu por algum motivo, falha de rompimento, vai fechar o gap e tal. Não é um trade que eu faço, mas acabou aqui dando certo aqui. E o que a gente tinha além da gente estar observando que tinha uma trendline de longos, tinha esse contexto todo, depois eu acho que ficou mais claro que ele voltou para dentro, teve mais um impulso de alta, assim, formando aquele range de abertura e já querendo meio que se manter acima do ponto de rompimento, não voltava para dentro e bastante impulso de alta, mais uma perna de alta que poderia ser uma armadilha de segunda perna que acabou falhando, voltando para testar, ele penetrava bastante, depois ele volta para testar e não penetra mais. Às vezes eu acho que aqui eu estava bastante dúvida, estava querendo deixar o preço se desenvolver, mas quando ele rompe aqui, ó, aqui é ruim porque tu tá os rompimentos bastante falhando de nova máxima, né? Tipo, ele faz nova máxima, veio aqui, rompeu, fez nova máxima, voltou para dentro. Tentou superar o mesmo preço, voltou para dentro. Então, deixou o preço desenvolvendo assim. Só que quando ele rompe essa estrutura aqui, ó, tinha esse movimento projetado aqui para cima. No range de abertura tinha bastante projetado na mesma região. Quando ele rompe, a gente pode ter marcado já numa terceira puxada alta, região aqui da máxima de ontem bem forte, né? Mas ele se mantendo acima do ponto de rompimento aqui do range da manhã, não tem as, as barras compradoras também sem deixar gap, bastante indeciso aqui no começo do dia. Só que eu começo a ver o preço trabalhando aqui, ó, desde aqui, ó, ele não tem sempre em cima da média, assim, já começa a ter uma cara de tendência às vezes para poder testar algum magneto, aqui, que era por exemplo, a máxima do dia anterior, que acabou o magneto dando certo aqui para quem comprou aqui por algum motivo, ou baixo, ou rompimento. Um trade aqui, acho que eu fiz um scalp aqui, na média para um teste aqui.
Aí depois ele ficou bem claro o dia, né? Ele fez um vácuo aqui, se a gente contasse até uma wedge, né? Fez uma puxada, duas, ó. Terceira puxada, tinha uma linha de canal que se puxasse linha de tendência de alta e uma linha de canal. E também daquela linha lá dos longos lá que a gente tem, ó, também fizesse uma paralela por aqui, também podemos traçar um canal aqui, ele fazendo o overshoot do canal também, uma linha de canal aqui. Dessa aqui não tanto, mas quando ele falha, tem que um bom trade, né? Tá falhando na máxima do dia e vindo de um microcanal também bem difícil aqui, né? Mas alguns pontos aqui, gap aberto, eu tinha esse gap aqui aberto que acabou virando alvo aqui, bem, bem complicado aqui esse sinal de rejeição aqui em gap, né? Aqui, ó. Vini, Opa, oi Edu, tudo bem? opa, tudo bem? Eu tenho estudado esses dias aí e noto que as linhas, tanto de canal quanto de tendência, são muito respeitadas pelo movimento do gráfico, né? E só que eu não entendi esse movimento, essa puxada repentina para cima, para baixo, depois para cima de novo. É uma característica de lateralidade, né? De fechar gap, né? Aqui, na verdade, também essa puxada aqui, ó, foi tipo aquela puxada que ele deu ontem. É aquele negócio do. Ontem era a máxima do dia anterior, né? E aqui, ó, a gente teve uma lateralidade de umas. Muito mais de 20 barras. Eu não contei que dá uma hora, ó. Imagina quantas barras, 5 minutos até o final do dia aqui, ó. Dentro desse quadrado cinza aqui. Então, tipo, vou botar esse amarelo aqui, ó, pra ti. Esse aqui amarelo tava aqui ontem num estudo que era o ponto de. A máxima de anteontem que ele falhou de entrar para dentro, né? Rompeu aqui, mas Sim, não voltava. Só que quando a gente tem uma lateralidade, ele tá um verdinho ali, ó. Isso aqui, ó, é o ponto de rompimento do range que ele rompeu. Tá óbvio que ele rompeu, dele, quando ele volta para dentro, às vezes ele nem mensura direito a estrutura que rompeu, né? Mas pode notar que ele começa, ele volta para buscar a liquidez da média e começa a se manter acima do ponto de rompimento. Quando ele rompe, mensura, acaba voltando para testar o breakout point e também passava essa linha aqui, né, de tendência lá dos longos. Veio pegar uma liquidez e era o último gapzinho que tinha aberto aqui nessa perna de alta, né? Se pensasse isso aqui como clímax, ele voltou para fechar o clímax, o gap climático, né? Aí se quando ele reage assim aqui, se o cara tivesse vendido já era bom sair, né? então, isso que eu queria entender. Essa subida repentina, depois essa queda assustadora, e aí a recuperação. Quando ele deu essa queda, deixou aí uma porrada de gaps entre os candles e foi bastante assustador porque eu vi isso de repente, eu não estava operando hoje, minha esposa precisou usar o computador, mas quando eu vi, fiquei com aquela dor de quem está de fora do mercado, né? Qual é a porcentagem? Existe algum estudo que indique a porcentagem de que a partir do momento em que ele deu essa porrada para baixo, aí lá na última barra ele tocou na linha de tendência, né, que vem lá de trás, É, fechou e os esse compradores gapzinho que tinha mostraram aberto aqui, força, né? e os compradores mostraram força, existe algum estudo que indique que fala, não, agora vai fechar todos os gaps dessa barra? É, na Que você pode verdade, entrar pesado e que você tem um alto índice de assertividade. Existe algum estudo? Como é que o, o, o curso do All Brooks apresenta isso? a gente traça probabilidade, cara. Tipo, é um movimento de impulso, certo? Só que tem todo um contexto, assim, tipo, é uma coisa muito única também. Aqui a gente tinha a média de 15 minutos, tinha a média de 60 minutos passando aqui. Ele já está andando bastante tempo, e sim, era o breakout point. Era a primeira vez que um movimento vinha abaixo botava uma barra inteira abaixo da média e ele reagiu com muita força aqui, né?
Às vezes, se aqui tu não se ligou, aqui tu já tem que se ligar para não querer vender em metade dessa perna, coisa assim, esperar um setup de venda. Aqui começou a ter um pouquinho mais, né? Só que ele não retraía muito da perna e teve um impulso muito forte aqui, né? Então, às vezes, esperar um segundo sinal, as barras não tinha ainda um- duas barras assim fechando na mínima, tipo teve aqui, né? Tipo, tinha uma barrinha de correção, já era revertida, mas a barrinha de correção revertida e acabou tendo mais um clímax aqui, aí sim falhando. Essas vendinhas aqui eu achei as melhor. Daí já era uma, duas, três, quantas puxadas aqui, ele falhando em nova máxima. Pô, era bom tu entrar em correção, mas em nova máxima tava complicado, né? Tava mais fácil vender, que tinha gap aberto abaixo também. O preço bem lateral, cara. Tem que cuidar com esse movimento muito vácuo, né? Ele ficou dentro desse outro quadrado aqui, né? Com um quadrado mais alto, né? Quando você fala em entrar em nova máxima, na verdade é depois de uma alta que rompeu o topo anterior, entrar vendido, é isso? É, na verdade, assim, cara, tipo, se tu for entrar comprado, eu acho que aqui a melhor compra que teve foi aqui na média, aqui falhando de voltar para dentro do ponto de rompimento, rompeu, entrou, acabou subindo, assim, que tudo boa compra, até na barra um aqui, se tu comprasse como rompimento aqui, poderia ir adicionando aqui, entendeu? Isso até aqui, ó, porque ele não tinha pressão vendedora, estava corrigindo em pernas aqui, né? E estava rompendo, estava acabando de romper uma situação aqui que era esse ponto de rompimento do range aqui, falhando, mas vindo de impulso forte, né? Então teve bastante comprinha aqui de comprar correção, mas quando eu comprasse alto, ele estava dentro desse quadrado aqui amarelo que também já era um range, né? Depois aqui era até bom realizar, né? Aí aqui, ó, aí conta uma, duas, ó, três, fica difícil tu comprar alto. Comprar correção aqui também é meio complicado, stop sempre aqui, Eu né? acho que, apesar de eu não estar operando, estou só estudando, eu noto que em tendência, principalmente em tendência de alta, mesmo que esteja num canal amplo, melhor ponto de compra é quando ele toca a média de 20. Eu acho que ali, ainda que ele rompe por uma ou duas barras a média de 20, se a tendência anterior está indicando que ela é forte, eu acho que eu venho vendo que é uma boa entrada. É, cara, eu vou dizer que eu fiz até um scalpzinho assim, que eu comecei a ficar com medo. Eu queria vender, tá? Porque eu achava que a máxima de ontem poderia. Eu tava esperando uma falha aqui. É que eu vi, se ele fosse aqui, eu poderia fazer algum scalp comprado. Aqui foram boas compras, mas eu queria alguma coisa de probabilidade e ela não vinha, tipo, esse rompimento aqui de máxima, né? Se tu comprasse, tu ia ter que acabar saindo, porque batia na linha, tava tudo bem complicado, tinha linha de canal e tal. Só que tu vê que é um preço há muito tempo se mantendo acima da média, né? Só que a localização no ciclo maior também para compra de swing era ruim, mas para algum tipo de scalp boa, né? Aqui era mais venda, parecia que estava se falhando numa questão de estar alto aqui também, né? Eu só achei que estava segurando muito na média, eu espero ele falhar com força, assim, tipo, aqui eu entrei pequeno para entrar mais ainda, sabe? Quando ele vem rasgando, assim. Aqui eu achava que poderia vir fechar algum gap, assim, alguma coisa assim, tipo para um muito forte, falhando um suporte muito brabo, muito forte, assim, né? Então eu achei que um rompimento de falha mesmo, de romper assim para cima, muito forte aqui. Olha só, de duas barras ele voltou, ele tinha andado em um monte de outras barras, né? Óbvio que também tu não quer ficar vendido aqui se ele começa a se enrolar, mas cada barra é boa, né? Daí tu sai no alvo, porque aqui realmente tu tá baixo nesse contexto do dia, né? Porque aqui a mínima do dia tava aqui, né? Aí tipo, Quando eu vi, não saiu nessa barra aqui, apesar que aí veio uma barra de alta, fechou o gap, baixo no dia, começa a entrar a pressão compradora numa tendência de alta. E se tu começar a olhar também outros tempos gráficos ali, olha onde estava o amarelo, né? Então, tipo, os 60 minutos aqui, ó,
Era a primeira vez que vinha abaixo de barra de uma, duas, três, quatro. Quantas barras que ele está se mantendo desde ontem aqui, falhando abaixo de barra? Tem que estar acompanhando outro tempo também. Ele veio aqui e voltou. Falhando abaixo de barra. Ele falha em nova máxima, mas ele também não anda muito no pullback, né? Depois aqui eu achei que ficou meio ruim de operar bastante TTR, ele começou a ter aqui, ele já veio de TTR, né? Que o range de abertura normal, o Vice ele lateraliza, né? Acabou rompendo bastante TTR, mais outros TTR aqui depois, né? Depois teve mais aqui ainda. Aqui eu já não estava operando mais. Essa perna eu achei boa de operar aqui também. Ele falha já uma segunda perna, começa a falhar em nova máxima, que já vinha falha, faz nova máxima, falha, faz nova máxima, falha. Vem tentar fazer nova máxima, falha, vai fazer nova máxima, entendeu? Lateralidade, né? Então, é aquilo que eu estava falando de respeitar tanto a linha de tendência quanto a de canal, que toca no topo, às vezes rompe entre um, dois candles, mas devolve tudo e vai muitas vezes ou até a metade do canal ou até o outro lado extremo, né? Eu tenho tomado bastante atenção nesses pontos e quando ele não vai até o outro lado extremo, ele fica roendo ali pelo meio do caminho, né? Aí vira aposta, porque você não sabe se ele vai voltar para cima ou se ele vai continuar seguindo para baixo. Mas é o que dá bons trades. E no dólar, curiosamente, apesar de alguns dizerem que não tem correlação, eu tenho notado também que o índice sobe, o dólar cai. Mas candle a candle, né? É incrível. Tem época que tá incrível isso, tem época que os dois estão caindo, subindo, às vezes acontece porque o dólar também é meio coisa de outros países, assim. Eu opero os dois, assim, tem época que tá bem assim, se eu vejo um já revertendo, já fico até com meio... Tento, quando eu me concentrar, quando eu tô operando, operar um só para não ficar enviesado, né? Mas eu achei que deu bons trades. Tipo, ó, ele tava dentro de uma lateralidade, rompimento, vai se mantendo acima da média, numa questão de estar em tendência. Rompe. Só tava ruim de tu comprar novos, rompimento e uma quantidade de pontos que ele andou no dia, né? Aí veio aqui, fez uma puxada, algumas puxadas, a correção mais fraca do que o impulso. Beleza? Até o Marlon marcou umas entradas aqui, ó, que ele acha ok, eu também. Ó, mensurado lá que ele bateu. Essa comprinha aqui até eu não faço porque eu acho que nova máxima eu se falhando muito, tá? Mas a venda aqui, teto vender aqui alto, bom, né? Só que falhando abaixo também dá para operar a lateralidade estreita aqui. Ainda não tinha colocado embaixo, barra abaixo da média, muita barra se mantendo assim, eu espero ela ter pressão do outro lado, de repente testar lá aquele magneto, que é a máxima do dia anterior, né? E falhar, né? Ele não marcou, mas duas barras aqui eu acho bom, melhor que vender aqui. Daí tem muita pressão já de baixa, falhando uma resistência importante, né? Pois aqui a segunda perna eu achei boa de fade também. Aqui também, tipo, falhou no gap, baixo no dia, largando barra, falhando tudo aqui, boa, e aqui melhor ainda, né? Isso aqui já tá um jeito de retomada, né? Que chama de mais de 20 barras acima da média e quando fecha duas barras assim na máxima, deixando gap, inclusive, né? E é setup comprador, né? Pelo menos um para um Esse, aqui. esse é um hábito que eu ainda não consegui colocar na leitura do gráfico, né? A contagem de barras. 10 barras para um TBTL ou até mesmo 20 ou 30 barras para confirmar uma lateralidade. Agora, uma coisa que eu não consigo enxergar é quando é falado do movimento projetado. Em que momento que ele cabe? Porque o único movimento projetado o que eu conheço é por meio de Fibonacci, mas na metodologia não usa Fibonacci, né? Então, em que momento que eu devo olhar o gráfico e falar, não, aqui cabe um movimento projetado? Consegue Aqui me dar eu um achava exemplo? que cabia, só que quando ele volta para dentro, ele já não projeta tanto assim, já perde um pouco.
esse poder de previsão, né? Porque ele tá voltando para dentro do ponto de rompimento, né? Aqui. Acabou mensurando, mas ele rompeu e voltou para dentro, né? Só que depois ele rompe, ó, e acaba mensurando, deixando gap e tal. Acho que foi alguma coisa baseada na altura dessa perna. 50% aqui no meio desse gap mensurou aqui. Agora esse aqui, o range de abertura, ele rompeu e não voltou para dentro, né? Esse amarelo aqui, ele rompe, ó, e tenta voltar e não rompe. Daí normalmente ele mensura. Quando ele não volta para dentro do ponto de rompimento, ele deixa gap aqui, que a gente fez aquele negócio lá da alegria lá, era porque ele acaba deixando gap aqui, ó, não volta para dentro, ó. Daí ele mensura a altura dele lá, né? Então, na verdade, usa a lateralidade como movimento mensurado, né? Na hora que ele rompe esse movimento, é que eu mensuro ele para cima ou para baixo, de acordo com o movimento, para ver onde que ele tem posição de término. Na Ô, verdade, Vinícius, posso tentar explicar aí para o Eduardo? Eu sei o que ele está perguntando, e tá, eu pode sei, ser, claro. acho que eu sei até mais ou menos o método que ele segue aí, que eu também já estudei, mas Tá. assim, em Brooks, aqui, ô, Eduardo, a gente mensura, você falou aí da questão de Fibonacci, né? Realmente a gente usa o que você usa de Fibonacci, aquela régua de Fibonacci. A gente usa a mensuração através daquela régua, é aquilo que você usa. Só que ao invés de mensurar 161,8%, 261,8%, a gente só mensura o 100% do movimento, entendeu? A gente pode mensurar o quê? Uma barra de tendência, a gente mensura ela. O que é mensurar ela? A gente pega aquela barra de tendência e projeta 100% dela para cima. A É, gente tipo, aqui eu mensura a acho que lateralidade. aqui deu uma boa projeção disso, ó, que teve duas barras de tendência aqui, foi a barra que rompeu, aí tu bota em cima do corpo dela, ó, bateu lá, ó. Isso. É, Essa então, lateralidade também aí do início do pregão também Ah, essa aí pode projeta mensurar ela direto, para cima. eles falam que é o opening range, né? Tem um Isso autor que aí, ó. fala, tá Pega bem essa ela e altura projeta. aqui, ó. então é a mesma técnica que é usada na análise gráfica, né? Que usa muito a projeção de figuras para ter Isso. uma ideia de término, seja O triângulo, que a gente fala retângulo. no nosso método ali, só tem que cuidar com os nomes por causa do YouTube. Assim, ó, no nosso método, o que ele fala assim, ó, toda vez que tu vê um topo ou um fundo, hoje foi mais fácil o topo, né? Por exemplo, assim, rompimento de topo, é que quando a gente fala de ter embaixo to lag, não é só tipo para esperar sair uma pressão também, mas ele serve para várias coisas, para um alvo de reversão de tendência majoritária, para um alvo de um rompimento de topo. Aqui claramente tinha um topo, ó, tentou fazer, falhou, tentou fazer de novo, que aqui é um topo duplo. Alvo de romper, aqui também era o range da abertura. Quando ele rompe o topo duplo para cima, tu pode contar duas pernas. Ele vai andar em duas pernas, claro, com o tempo de 60, são duas pernas de 60 minutos. Aí o que acontece? Uma perna vem abaixo de barra, duas pernas. Então, se tu trade alta probabilidade aqui, rompeu o topo, fez uma perna, duas pernas, tu sai, porque aqui é o alvo mínimo e é um alvo mínimo até alta probabilidade. Se tu comprou aqui, voltou perto do breakout point, comprou e saiu de tudo aqui. Ele rompeu um topo vindo de pressão compradora. Mesma coisa quando ele perde um fundo, aqui ele perdeu um fundo. A gente tinha um fundo, e ele perdeu, contra uma Ah, perna, entendi. duas Já pernas. consegui Saiu. visualizar. É, todo o topo fundo, aqui também, aqui tinha um topo, ó, rompeu uma perna, duas pernas. Ó. O pessoal sabe que rompeu o topo, tu espera duas pernas para cima, rompimento de topo. Aqui já fez a primeira, voltou para corrigir, a segunda, o pessoal saiu. Ó. Isso aqui ficou mantendo em cima do ponto de rompimento, ainda fez mais duas. E, de repente, se for olhar um outro tempo maior, foi só duas pernas de outro tempo, sabe? Mas esse Ah, entendi. como alvo de rompimento de quando ele perde topo fundo, tu que é alta probabilidade. E eu gosto de gap, assim, cara. Tipo, às vezes
aqui é um lugar que eu nunca compraria porque não tinha aquela pressão, assim, eu queria um estralo aqui pra cima, uma barra lá do 60, do 15, fechando longe, assim, e tipo assim, ó, sabe? Deixando espaço entre uma barra e outra. Daí é um range dos 60 minutos ali, tá? Dias aqui dentro, né? Pra ele romper aqui em cima, pra mim, ele tem que estralar mesmo, assim, com força pra cima. Daí, num começo de dia, assim, que provável, de repente amanhã a gente pode ter um presente de Deus aí, né? Não sei, pode falhar também, já abri aqui, né? Daí já tem mais venda, né? Tem que ir analisando barra a barra, né? Eu gosto de força para rompimento de topo, assim, quando ele tá falhando é mais complicadinho, né? Então, Vini, para eu conseguir enxergar o clímax, né, ou a exaustão que seja, isso só aconteceu naquelas duas últimas barras de alta lá, depois da lateralização no meio do canal? Ah, para mim aqui, se tu for pegar algum tempo gráfico, já foi um clímax. Que essa perna aqui, ela já foi muito mais forte que toda essa subida aqui, né? Depois de um big down, né? Tipo, eu não compraria aqui. Nem aqui. Aqui eu já tava tentando fazer alguma venda, cara, só que eu tava vendo que não tinha barra forte assim, daí eu já pegava e saía, mas eu tava já buscando É, venda aqui. comprar no meio do canal praticamente é um tiro no escuro, né? Porque principalmente com a volatilidade que a gente está sofrendo esses dias aí, é muito difícil você No meio de acreditar tudo, que o tipo, mercado tem, vai. tem que ver que isso aqui tu tá no meio de tudo, né? Não tem parâmetro pra nada, pra stop, pra nada, né? Aqui, né? É o meio de tudo, né? Olhando aí, você pode até dizer que a linha de resistência virou suporte, mas depois dessa porrada para cima, porrada para baixo, tudo pode acontecer. Não, porque daí ele fica lateral, né? Que tipo, se tu aguentou tudo isso aqui, né? Que eu já teria estopado muito antes, se eu tivesse por algum caso comprado. Eu achei que o impulso de baixa foi muito mais forte que o impulso de alta, né? E falhou na máxima de ontem e ele vem falhando, né? Muito em nova máxima aqui, né? Se tu pegar outros dias lá, é um local que ele se falha, né? Mas ele já começa também a se manter em cima de alguma outra coisa, né? Essa perna, Vocês pelo estão vendo o conhecimento que que eu tô você falando tem, ali, que eu não gosto de falar muito dos longos para deixar gravado. Vocês estão entendendo isso, né? sim, sim. É É, coisa que a gente tem que ir observando, né? uhum. Essa perna longa aí de queda, ela se deu mais por realização ou total ausência de compradores? O que você acha? Eu acho que não tá tendo muito follow-through em cima desse ponto, né? Então ele tenta romper, mas ele não deixa gap, ele não vem com força e rompe e vai longe. Tipo, a gente tá querendo romper uma coisa de um padrão muito maior. Vamos botar lá para você entender. É desse padrão aqui, ele tá mais de 20 barras dentro desse padrão aqui de range. Entendesse? E ele não vem aqui e estrala isso aqui para cima com força, para lá naqueles Eu gap lá nunca aberto. olho isso. Essa é uma falha que eu carrego já há muito tempo. Eu preciso aprender a olhar os tempos gráficos maiores e até mesmo de uma forma mais ampla, né? Com muito mais barras. Ter uma Que aqui se tu visão contar mais muito mais de 20, generalizada. né? Então, tipo, o ciclo aqui, lateralidade. Aqui já pode até contar que foi uma segunda perna, mas está se mantendo acima do ponto de rompimento. Mas pode muito bem falhar ou não tem como tu estimar a probabilidade assim disso, né? Tá se mantendo em cima, mas já é uma segunda perna. Tipo, é meio complicado ficar vendido porque tu não tem ainda uma falha mesmo, né? Pareceu que ela falhou, mas como era estreito aqui ainda, ó, acabou ficando em cima da máxima de ontem e fazendo mais uma segunda perna lá. Só que isso aqui claramente é uma lateralidade. Olha quantas barras já tá aqui dentro, nesse caixote, vindo de uma baixa, mas quando ele começa a equilibrar muito, isso aqui fica equilibrado, já tá tanto tempo aqui dentro que Vai acumulando, né?
Tá acumulando para uma Tu, porrada para ele poder romper. equilibra, agora o ir para cima ou ir para baixo é igual, porque se ele veio de baixa, o normal ele era continuar caindo, né? Só que ele já tá voltando, né? Tipo, aqui ele tá lateral, ele falha topo, faz o movimento das pernas, ou ele pode se falhar e começar a criar outras figuras aqui, entendeu? Aí volta aqui pela metade, fica lateral. Fica bem difícil estruturar a operação assim. É, não, ele vai cair, não, agora ele vem testar aqui embaixo. Às vezes ele pode fazer uma força aqui, para no meio, volta para subir e fica lateral. Movimento É, lateral, né? Tá lateralidade bem com lateral, essa 60, tá bem perigoso operar. Por causa do ciclo do tempo maior, interfere muito ali no 5, né? Aí começa a vir aqueles TTR, aquelas coisas ali que a gente viu ali, né? falta clareza, né, de movimento. É Eu complicado começo mesmo. a ficar mais ligado em mais scalp, não dá pra ficar querendo fazer muito swing, assim, né? Olha quanto terra ele faz, né? Como ele veio de alta, provável, né? Mas alto, no contexto tudo, poderia ser uma final flag, complicado, comprar aqui, eu não compro, fora do trade. Tava até buscando venda aqui, mas não andava, por causa desse impulso, vácuo para todo lado, poderia voltar para testar aqui a máxima do dia, né? E eu ter que ficar escalando, coisa assim, daí quando eu vi na máxima do dia, eu comecei a vender nessa barra aqui, cara. Ah, não, falhou. Não, daí eu já E- botei no zero, fiquei pensando, pô, então, né, cara, acho que ainda pode ser ter mais uma perna. Aí quando ele começou a se falhar aqui de novo, daí eu já vendi aqui e segurei, foi até um dos trades que o Marrom marcou lá, cara. Então, você falou uma coisa que eu também tenho dificuldade de enxergar, que fala-se muito no método. O tal do vácuo. Em que ponto que eu posso falar, não, nesse trecho aqui tem um vácuo? Quando tem um vazio, é isso? É, isso. O vácuo, ele é tipo. Isso aqui pra mim foi um vácuo. Essa bomba de baixo aqui. Pra fechar o gap e uma instituição assim tava comprada lá de baixo. Ah, não. Pra mim esse preço aqui tá legal. Ele teve um lucro lá e vendeu o lote dele. Ninguém queria comprar aqui porque achava que poderia comprar mais baixo. Aí muita gente pensa, agora isso aqui eu vi falando lá em outro grupo que ia testar a mínima de ontem, sabe? Tipo. Cara, reagiu em gap, assim, baixo em range, tu vê uma reação, eu acho bem complicado ficar vendido baixo. Não que tu não possa ficar vendido, mas quando tu vê uma reação baixo, é meio complicado, né? Vini, Opa, nessa venda, na primeira venda aqui, eu fiz essa primeira venda, até perguntei lá no grupo lá do Telegram. Nessa primeira venda aqui, dessa L1 aí, tu não consegue pegar uma notar ali, riscar a tela? sim, deixa eu pegar aqui. Anotei. Deixa eu ver se com esse aqui, essa aqui. Só que tá branco aqui, calma aí. Deixa eu ver como é que muda a cor. Vou apanhar aqui. Mas tá vendo? Deixa eu ver aqui se tá Aí, branca. Tá dando certo aí? Tá aparecendo pra você? tá. É, apareceu alguma coisa ali. Tenta Aí, fazer o que você quer fazer. Aí, nessa venda aqui, dá pra ver aí? Deu pra ver? deu. Deu. Então, nessa venda eu entrei, nessa L1. Eu analisei como se fosse um clímax e entrei. Aham. Mensurei duas vezes, mensurei a barra, né, para cima. Meu stop. Você acha que foi uma mensuração errada e não sair? Você acha que em qual momento você gerenciaria e saía no meio desse TTR aqui? É, E olha que eu vi no dia, eu falei, cara, tô vendido baixo. Na hora que o TTR começou a ir para cima, para baixo, para cima, para baixo, você até falou lá no grupo, olha, cuidado com a barra, essa outside bar foi lá embaixo, foi lá em cima. daí ele começa a ficar muito tenso, assim, sem direção, né, cara? Tipo, tu tá comprado alto numa flag, nos longos, mas com uma pressão compradora monstra e ele não vem fechar o gap. Uhum. Aí eu começo a perder um pouco de edge, assim, eu espero o preço fazer o que ele quer fazer, cara. Porque, tipo assim, ó, aí o que que eu quero? Eu quero que ele rompa mesmo, com força lá pra cima, daí eu compro, daí vira tendência, eu faço vários scalp e tô de boa. Ou eu espero que ele comece a fazer falha, que dê bem na minha cara, que ele vai falhar. E por notar, ele foi lá na abertura e voltou, né? Porque assim, como eu vendi SL1, e aí eu continuei no trade, e realmente eu fui estopado depois. Quando ele rompeu para cima esse último clímax aí, eu fui estopado, porque eu achei que
imaginei que ia no topo do TTR e ia descer de novo, né? E aí realmente eu segurei demais o trade, eu achei, né, no meu gerenciamento. Você acha que eu segurei demais ou... Eu acho que ok, porque depois tu vê que ainda deu boa, né? Estava na localização boa de Uhum. venda. O problema é que eu acho que para mais probabilidade ali tem que ser lá para cima da máxima de ontem, né? Um stop maior, né? É, o alvo de repente no gap ali é um bom alvo. Ou mensurar o clímax, né, para cima. Mensurar o clímax, mensurar o TTR. Pode notar que o TTR não bateu, ó. Uhum. E o ruim também é esse negócio da mão fixa, né? Que tipo, se o cara pode escalando, o cara quer vender, o cara monta uma posição. Esse aqui é o TTR, ó. Uhum. Ah, esse TTR aqui, ó. É, Daí não não, mensurou não, a não Midiera. mensurou, daí não ia ser estopado. A questão foi o financeiro mesmo, o meu stop não conseguia chegar lá. Aí depois mensurou, né? É. Mas daí tu vê que é clímax porque ele não mensura essas pernas aqui, né? Mas segurar o movimento mensurado até o final do dia, praticamente, é bem difícil. Depois de todos esses movimentos bruscos, é complicado. É, cara, eu acho que assim, ó, o cara tem uma assertividade maior pro meu estilo, assim, eu já sou mais alta probabilidade. Daí ele ficou nesse TTR aqui, eu fiz uns scalpzinhos com a mão bem pequena, cara, que nem mexe no valor ali que eu tô operando, sabe? Eu via que ele falhava na média, aí tem uma hora que eu vi duas barras de alta, pô, mas eu não queria comprar alto aqui no TTR, barra de sinal, não sei o quê, mas daí eu achava que, pô, ninguém vai usar essa barra de sinal compradora para vender, a média tá segurando aqui, eu posso até escalar mais aqui, saiu pequeno, pensei assim que eu tava entrando muito pequeno, aí quando eu vi a barra já ia lá onde eu queria, sair. Mas eu não tava fazendo uma mão assim que não ia mudar nada no meu dia, sabe? Pra que eu tava querendo entrar uma mãozinha assim, botar metade do meu risco assim em alguma uma situação de probabilidade para mim. Eu não botei metade do meu risco do dia nem aqui. Aqui eu botei um pouco assim, vamos ver se voltar aqui eu boto mais, saio aqui, se ficar enrolando. Aí quando eu vi essa aqui eu completei meu risco. Daí já saí aqui no gap. Aqui eu achei boa a compra também. Falhando de um ponto importante aqui, teste ponto de rompimento. Depois de Big Down, pode vir o Big Up. Se parar, e também é tipo, tu vê uma barra, vê duas, tu pode comprar o close. Se ficar um doji, de repente tu sai, mas não veio o doji, aí quando tu vê o primeiro doji que tu vê, tu sai. Principalmente Massa. um doji alto, né? Tipo, o doji alto tu sai muito mais rápido, mas se eu visse um doji aqui na média, poderia ficar um TTRzinho assim em cima da média aqui pra ele dar a segunda perna aqui e testar a mínima do dia. Porque eu acho que esse dia de range tu consegue fazer bons scalp. Bons scalp, tipo, quando tu vê esse clímax aqui, ó, tu vender aqui para fechar o gap climático, ou até a mínima dele aqui, é tudo bom. Consegue fazer uns scalp bom aqui. Tem situação de alta probabilidade. Aí tu tem que ter paciência, pô, tu vai ter que ficar, pô, eu quero vender, eu quero que isso aqui rompa pra mim. Pô, se tu não vai operar, era quase detalhe, era quase, eu tinha almoçado tudo e não vinha operação, e eu fico de boa, qualquer coisa eu opero amanhã, porque por causa da localização eu não vi uma coisa assim, pô, me botar risco numa operação aqui, sabe? Eu poderia vir aqui e eu ia ter que escalar para sair aqui no zero, de repente isso aqui ir para cá, e aqui o outro suporte era aqui, daí ele não ia voltar mais, sabe? Ele tem uma situação de estar alto aqui, né? Não quero pegar falhas e alvos que comprováveis, não alvos de swing, assim, muito. Normalmente eu vou um trade bom, acaba virando um trade 0 a 0 ou até ruim, sabe? Porque eu esqueci esse negócio do trade range, tu fazer mais scalp, porque ele perde o poder de previsão, aí tu vai pegar reversão no topo e no fundo dele, pro alvo perto do meio, assim, e gerenciando, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Eu gosto muito de operar
swing, né? Porque ficar operando scalp, entra, sai, chega, termina o dia com 20, 30 operações. É uma coisa que eu tento evitar ao máximo. Ah, não, eu digo pra fazer scalp, tipo, 2 scalp no dia, assim, né? Pegar a alta probabilidade. Eu vi subir essa alta inteira aqui e não operei nada. Tipo, eu peguei um trocadinho assim, cara, tipo, o, eu divido meu financeiro do dia em 2 operações. Aí eu botei, tipo, cara, tão pouquinho aqui que deu metade, tipo, fosse de um lucro, assim, sabe? Muito pouquinho, assim, aqui, porque eu poderia estopar e eu não tinha probabilidade, assim, na média aqui. Tanto que ele marcou até venda aqui, tipo, tava alto, uma terceira perna já, sabe? Só que também se mantendo acima da média. Eu quero que, se ele fechasse abaixo, tivesse um CC vendedor, que pra mim eu tava operando muito micro, assim, né? E, tipo, muito sem confiança. Tipo, ele entrou aqui na minha entrada, se ele começar a se falhar, já sai pequenininho aqui, pequeno stop. Aí quando ele vem aqui para testar subir, eu não quero mais perder a minha entrada aqui, já boto aqui, já saio aqui. Bem scalpzinho mesmo, com a mão muito pequena, porque para mim entrar de uma probabilidade, eu tava esperando uma falha nesse magneto aqui. Aqui para mim falhou, mas ainda não tava assim, pô, ele pode ficar de lado aqui um doji, daí eu vou ter que sair no zero na minha entrada, ou até se ele faz um doji na massa. Aí entrei pequeno, assim, já na falha para não perder tudo. Aí quando ele faz mais uma aqui, daí eu completei, daí tipo, mais ou menos minha porção fica aqui, né? O stop aqui fica de boa. Alvo, para mim, depois dessa bomba que reverteu isso aqui tudo, depois de 3 puxadas, ativou. Se ele vier aqui, vai ter venda, daí eu fico de boa para vir aqui. A não ser que ele fique na média de novo ali, né? Daí eu vou ter que sair. Aí com é esse negócio do barra barra, daí barra barra eu vou pensando aqui, pô, daí mais a barra que eu gostei. Eu não vou adicionar mais para ficar fazendo treta de botar no zero, botar mais, ficar com média muito baixo. E aqui também tinha se ligar tudo que é topo e tudo que é fundo, né? Se ele poderia falhar aqui, né? Tanto que poderia, não, ele falhou, né? Ele foi no gap e aqui ele falhou de entrar aqui para dentro. Por isso que aqui, ok, eu acho, para um 2 para 1 e tinha alvo, mas ainda um pouquinho mais baixo a probabilidade. Aqui, para mim, já ficou muito mais alto. Daí ele, olha só, três fundos mais alto, falhando de voltar para cá, né? As barras não faziam sombra, meu. Ela terminava careca, começava outra e terminava careca. Ei, tem que se Impressionante. ligar quando o cara estiver operando. Aqui TTR, aqui TTR. Deixa eu pausar aqui a gravação, senão vai ficar muito grande lá pro pessoal que quer ver depois. Por aqui. Tem que clicar no mais, eu acho. Mais.